Boa noite. O programa Opinião em Debate desta noite tem um tema muito interessante e muito importante para várias pessoas. Problemas de coluna, tratamentos e técnicas alternativas para evitar a cirurgia, como aconteceu comigo. Eu evitei a cirurgia. Bom, para discutir e falar sobre esse importante assunto, estão em nosso estúdio os seguintes profissionais. A doutora Juliana Blanco, ela é fisioterapeuta, especialista em postura e podoposturologia. O Valério Lima, professor e diretor da Kangendo, tá certo? Kangendo. Kangendo, Escola Brasileira de Acupuntura e Terapias Japonesas. A Luciana Barros, que é terapeuta ayurvédica, esteticista, facial e corporal. E está sendo em formação também em psicologia transpessoal, não é isso? E a Ana Gabriela Barros, que é terapeuta ortomolecular, doutora Ana Gabriela Barros, especialista em fitoterapia e ozonioterapia. Este grupo de profissionais aqui são profissionais que há muito tempo tratam da minha coluna. Eu que evitei a cirurgia, estava com cirurgia marcada. Bom, o Valério, que é um grande especialista em acupuntura e várias técnicas japonesas, dá para você mostrar aqui? Depois ele vai mostrar isso aqui, olha, isso aqui são alguns tipos de instrumentos, equipamentos, né? Instrumentos que ele usa para poder alinhar a coluna do paciente, tá? Vocês vão entender como é que funciona esse aqui, muito interessante, e como que ele faz esse alinhamento. E ao longo do programa, num dos blocos, ele vai mostrar um negócio muito interessante também. Como é que se chama, Valério, que você usa? Toalha de fogo. Toalha de fogo. Ele vai mostrar, vai fazer uma toalha de fogo aqui, sem pôr fogo no estúdio, espero, para mostrar como funciona a toalha de fogo, não é isso? Agora, Valério, como é que funciona? Dá para você falar um pouquinho desses instrumentos aqui, que parece até um negócio de tortura, mas não é, né? Pelo contrário, faz você tirar a sua tortura, que é a dor da coluna, né? Como é que funciona isso aqui? Exatamente. Boa noite a todos, boa noite aos colegas. Esses instrumentos são utilizados dentro de um método japonês chamado Nyu Seitai. Seitai significa, Tai significa corpo e Sei corrigir o corpo, reorganizar o corpo. Então, ao longo do tempo, o Seitai foi desenvolvido no Japão, principalmente na época dos samurais, para poder realinhar as estruturas corporais, né? Principalmente eles lutavam, né? Guerreavam e necessitavam disso. Só que eram movimentos de manipulações manuais. Só que exige força para fazer isso, né? Similares à quiropraxia. O Nyu Seitai veio com a proposta de fazer esse realinhamento estrutural de forma suave, com pequenas batidas do martelo nesses outros instrumentos, que têm o formato das articulações. Então, com as vibrações da batida dos martelos, as estruturas corporais, desde do quadril, coluna, joelho, tornozelo, punho, vão se realinhando, e aí, a partir daí, a dor que vem dessas compressões, desse desalinhamento estrutural, vão sendo liberadas. Muito Zardini, do Conjunto Riviera, parabenizo o programa e pergunto se algum dos convidados sabe alguma coisa sobre o tratamento japonês denominado Kotsuban, Tuyobusei, nossa, sim, massagem na coluna, que afirma conseguir a cura para insuficiência renal crônica. Onde encontrar no Brasil? Conhece, Valério? Sim. Como é que é essa técnica? O Kotsuban Ryoho é uma técnica de realinhamento do quadril, né? Segundo a visão japonesa, a maioria dos nossos problemas estruturais vem do desnível pélvico, né? Então, o Kotsuban Ryoho é uma técnica que faz esse ajuste, né? Eu faço algumas técnicas similares que fazem esse ajuste, não usando a técnica do Kotsuban Ryoho, mas técnicas japonesas similares que também fazem esse ajuste e reequilibram toda a parte estrutural. Bom, o inferno astral completo, a tempestade perfeita, é quando você tem problema de coluna e cólica renal juntos, né? Como eu mereço, eu devo ter muito pecado, eu já tive isso em várias ocasiões. É muito interessante esse inferno astral da coluna e do renal. Mas tem uma explicação dentro da medicina oriental. Qual que é? Na visão da medicina oriental, os rins, né, produz a medula, e a medula tem relação direta com os ossos. Então, todos os problemas ligados aos rins
repercutem nos ossos. Por isso que pessoas desenvolvem problemas de coluna muito precoce, né? Então, eu faço uso, por exemplo, sempre antes de mexer na parte estrutural dos meus pacientes, tonificar, tratar a raiz, a causa do problema. Então, eu faço uma acupuntura para reequilibrar os órgãos internos, para a partir daí você tratar a causa que originou aquele problema estrutural. Bom, estamos de volta com Opinião em Debate desta noite, falando sobre problemas de coluna, tratamentos e técnicas alternativas para evitar cirurgia, tá? O próximo programa nós vamos falar sobre uma campanha menos rótulo, mais respeito, e saiba como esta campanha pretende defender as mulheres. Bom, o Valério vai mostrar aqui uma técnica. Primeiro você vai mostrar qual técnica desse Eu vou mostrar um pouco do martelinho. Do martelinho. Você quer que eu te dê os martelos aqui? Sim. Quais deles? Esse. Aquele outro lá da ponta lá. Esse aí. Tá. Isso. Então, essa técnica do New Seitai é uma técnica onde nós vamos ajustando as articulações. São batidas suaves, por exemplo, ajustando problemas no joelho, né, como o menisco e tudo. Aqui nós trabalhamos também as articulações dos maléolos. Essa aqui para tratar esporão de calcânio e vários outros problemas que tem no pé. Você bate. Isso. E esse aqui que é muito interessante. Esse é para a coluna, pra né? Coluna você mesmo. pode virar com a barriga para cima, por favor? Que você, para ajustar o quadril. Quando eu passo uma crise muito grande, você me faz... Segura os dois joelhos, assim. É muito interessante essa técnica. Então a gente faz o ajuste do quadril. Aqui o Valério está mostrando assim, só para as pessoas entenderem, terem uma noção, mas o que ele faz lá? Ele meticulosamente, ele vê exatamente qual o desnível, e aí ele faz essas batidas com a técnica de acordo com a necessidade do paciente. A nossa querida Isadora está hoje se prestando a esse serviço. Muito obrigado, Isadora, pela sua paciência em nos servir. Ela é fabulosa, essa menina. Já é uma jornalista em formação, mas já tem essa boa vontade, não é isso? E ele está mostrando só para a pessoa entender como é que a coisa vai funcionar na prática. Exatamente. A base é o diagnóstico tátil, né, para ver as articulações que estão fora do eixo natural. A ventosa, que ficou muito famosa nas Olimpíadas, né, e que eu utilizo muito para descompressão vertebral também, né, com técnicas que você vai liberando toda essa musculatura paravertebral. Liberando a musculatura paravertebral, você vai liberando também os processos espinhosos aqui. Né? E associada à técnica da ventosa, eu utilizo uma técnica chinesa, conhecida por toalha de fogo, que é uma técnica muito utilizada para chamadas na medicina oriental patologias do frio. Dentre elas, por exemplo, o reumatismo, a artrose, né? E a própria fibromialgia também, que são doenças que com frio pioram. Então essa técnica chama toalha de fogo, e após utilizar às vezes o shiatsu, a própria ventosa, eu faço uso dessa técnica para poder produzir um calor geral. E esse calor produz a vasodilatação, melhora a circulação sanguínea, certo? E isso aí é álcool mesmo? Isso é álcool. Álcool 90. Não vai tentar isso em casa, Exatamente. Isso é uma técnica japonesa, não é isso? Chinesa. Chinesa, que precisa de vários cursos para você se instruir. A toalha é produzida para isso, e ele sabe exatamente o que está fazendo. Portanto, não chegue em casa e queira fazer na sua sogra para poder se livrar dela, porque não pode ser feito isso. Né? Exatamente. Na sogra não pode, e ninguém pode. Então eu vou agora colocar literalmente fogo nela. Aí ele vai. Ela vai sentir o calorzinho. Eu uso a outra toalha para abafar. Imprimo alguns movimentos de massagem associados. Mais uma. Isso é para que a pessoa entenda no consultório. Isso é feito, evidentemente, com um pouco mais de tempo, mais de
mais demorado, é uma análise um pouco mais não tão simples como nós estamos mostrando aqui. Mas só para entender o que o Valério faz no consultório para poder, ele mostrou aqui muito rapidamente 3 tipos de técnicas diferentes que vai fazer com que a pessoa que chega lá com uma crise brutal, mal podendo andar, a pessoa sai de lá já na primeira sessão, na segunda sessão, dependendo da gravidade, já sai com uma mobilidade razoável e sai com menos dor. Existe um grande equívoco, né, que as pessoas têm com relação à hérnia de disco. Porque as pessoas imaginam que o problema está puramente só na hérnia de disco. Na verdade, é preciso olhar o indivíduo como um todo, como uma cadeia de músculos, ossos e tendões, que estão ali em cadeia como um dominó, um efeito dominó. Então, a hérnia de disco só vai realmente afetar se outras articulações que estiverem passando, todo o sistema nervoso estiverem envolvidos, estiverem também comprimidas, desalinhadas, aí sim a hérnia de disco vai se tornar dolorosa para o paciente. Boa noite, gostaria de saber se o colchão pode influenciar em dores e mal postura da coluna. Pode, Valério? Claro que sim. Tanto o colchão quanto o travesseiro também. Né? O próprio travesseiro. A forma de dormir também interfere muito. Então é importante a pessoa buscar o colchão que seja mais adequado, de acordo com o peso, com a estrutura corporal que ela tem, né, para evitar exatamente ter uma boa noite de sono e que seja uma noite reparadora e não uma noite que ele acorde travado da coluna. Ok. Gostaria de saber qual a medicação para desidratação na coluna, o que causa e quais exercícios que pode fazer. Qual medicação? Qual medicamento que tá? Não, qual a medicação para desidratação na coluna? Desidratação? Olha, disco também, deve ser, né? Pode ser, né? Que tipo tem, Juliana, exercício que pode fazer? Exercícios tem vários, né? A yoga, né? A yoga é importante. Yoga é importante. Existem uns exercícios do chamado Sotai, que é uns exercícios que eu ensino para os meus pacientes fazerem após o trabalho de realinhamento estrutural, que significa reeducação postural integral. São uns exercícios simples, parecidos com o RPG, que o paciente faz à noite antes de dormir e de manhã quando acorda, e isso ajuda bastante a realinhar as articulações de forma natural. Olha aqui, foi muito interessante esse aqui, ó. Minha mãe fez tratamento de um câncer e fez várias sessões de radioterapia. E a médica disse que a coluna dela ficou como se estivesse queimado. O que fazer para melhorar as dores? O câncer foi no útero. Me chamo Jô e Senador Canedo. Parabéns pelo ótimo programa. Pois é, Valério, e você tem muitas pessoas que te procuram lá, que foram pessoas que tiveram tratamento de câncer, não é? Sim. Você poderia falar um pouco sobre isso aí? Sim, existem vários efeitos colaterais, sobretudo na radioterapia, né? E as terapias orientais, elas trabalham exatamente estimulando os processos naturais de autocura existentes dentro de cada um, né? Como a acupuntura, o reiki, as próprias técnicas de realinhamento estrutural, né? Então esses estímulos do sistema imunológico ajudam o corpo a se recompor, se realinhar. Então, normalmente, essas pessoas que têm câncer necessitam ter um acompanhamento de terapias, mas também uma boa alimentação, exercícios físicos diários, né? Para que realmente possa tratar isso. Então, precisa ver se tem uma lesão e em que nível está essa lesão, no caso dela, mas ela pode ser beneficiada sim com essas terapias, sobretudo com a acupuntura.